Então, pessoal, a gente vai dar início à nossa aula, tá? Nossa aula de física. Nós vamos ter uma revisão sobre alguns conteúdos que a gente vai que vão cair na prova, tá? Uma dica para vocês de estudarem é vocês estarem atentos aos vídeos que eu estou postando lá no canal, que são justamente as lives que a gente está estudando, os exercícios que a gente tem vem resolvendo durante as aulas. Então é importante que vocês estejam atentos a tudo que a gente vem vendo, vem estudando, para poder então resolver com maior facilidade, tá? Vou pegar alguns exemplos aqui de circuitos elétricos para a gente estar resolvendo, tá? Deixa eu pegar aqui. Vamos começar resolvendo sobre potência elétrica. Vamos começar por esse aqui, ó. Então, vou começar por esse aqui. Quando a gente começou a estudar corrente elétrica, potência elétrica, circuitos elétricos de um modo geral, nós começamos primeiro por como que funciona a corrente elétrica, né? Corrente elétrica nada mais é do que um fluxo de cargas elétricas que se propaga em um material que é condutor dessas cargas, tá? O mais comum é nós visualizarmos, nós verificarmos que a corrente elétrica ela fica circulando, ela fica correndo, entre aspas, dentro da fiação elétrica da nossa casa. Isso seria o mais básico aqui de nós observarmos. É claro que a gente não vê as cargas elétricas se movimentando em si, mas a gente sabe que elas estão se movimentando porque os equipamentos elétricos da nossa casa estão se movendo. Caso você pegue, por exemplo, o interruptor da sua casa e ligue, vai acender a lâmpada. Se você desliga, a lâmpada apaga, né? Então você consegue perceber aí a influência da corrente elétrica circulando ou não, por exemplo, numa lâmpada ou no equipamento elétrico, desde que você ligue ou desligue alguma chave aí. Bom, aqui a gente vai ver um exercício que vai trabalhar com a parte inicial, que envolve o quê? Corrente e carga elétrica. A relação entre corrente e carga elétrica é dada pela seguinte fórmula. A corrente elétrica ela nada mais é do que a variação das cargas elétricas, tá? A quantidade de carga que está mudando, ou andando, ou percorrendo o fio em um determinado intervalo de tempo que a gente analisa. Então, o padrão ideal é que as cargas estejam em coulomb e o tempo esteja em segundo. Caso não esteja, a gente faz uma conversão aí para poder obter o resultado correto. A questão diz para a gente o seguinte, ó. Numa seção reta de um condutor de eletricidade, passam 12 coulomb carga a cada minuto tempo. Então ele pede a intensidade da corrente elétrica em amperes. Então se é em amperes tem que ser na unidade padrão, tá? Então, a gente vai usar essa formulazinha aqui para substituir os valores e obter então a corrente elétrica associada a esse problema. Então é bem simples, ó. Corrente elétrica é a quantidade de carga, são 12 coulomb dividido pelo tempo. Como é 1 minuto, né? Cada minuto passam 12 cargas, então em 1 minuto a gente tem 60 segundos. Então 12 dividido para 60. Bom, 12 dividido para 60, a gente pode simplificar aqui por 12 em cima e embaixo. Simplificando por 12, em cima fica 1 e embaixo fica 5, né? Porque 5 vezes 12, 60. Então 1 dividido para 5 vai dar 0,2. Alguma dúvida? Então 0,2 amperes, tá? Bom, a alternativa correta, letra B, que é só uma questão matemática aqui da posição do zero, que a gente poderia colocar 0,20 sem problema nenhum, tá? Bom, então aí a gente tem a primeira resolução da gente, que é só simplesmente a gente fazer uma divisão, né? E observar, claro, que o tempo não está em minuto, em segundo, então a gente precisa primeiro fazer uma conversão de minuto para segundo, tá? Então
É bem tranquilazinha essa questão aqui. Só observar como que se relaciona corrente elétrica com carga elétrica. E aí é importante ver como que se relacionam para aplicar de maneira correta a resolução. Vamos para um próximo exemplo. O próximo exemplo que a gente vai fazer é um teórico, tá? Vou explicar um pouco da parte teórica para vocês. Então vamos lá. É esse exemplo aqui, ó. Uma corrente elétrica nos condutores metálicos é constituída de, letra A, elétrons livres no sentido convencional, B, cargas positivas no sentido convencional, C, elétrons livres no sentido oposto ao convencional, letra D, cargas positivas no sentido oposto ao convencional, letra E, íons positivos e negativos fluindo na estrutura cristalizada do metal. Então vamos analisar a seguinte situação. Primeiro, vamos imaginar, por exemplo, a situação em que nós temos uma pilha, tá? Suponha que nós temos uma pilha aqui, que seria o polo positivo da pilha e o polo negativo da pilha. Aí nós temos, por exemplo, uma pequena lâmpada aqui, conectada com essa pilha, tá? E aí nós vamos analisar o seguinte, aqui é uma extremidade do fio passando pela lâmpada e tal, e a lâmpada fica acesa aí nesse processo. Então o que a gente tem que analisar é o seguinte, ó. Quando nós estudamos a teoria da corrente elétrica, né, a parte inicial dela, a gente constatou alguns pontos importantes, alguns pontos que são úteis, né, e utilizáveis na hora da resolução. E esses pontos eram o seguinte: a corrente elétrica, no sentido convencional, eu vou fazer de vermelho convencional, tá? O convencional, ela sai do positivo, tá? E vai até o negativo, tá bom? Esse aqui é o convencional. Então a corrente elétrica convencional, ela sai do positivo e vai para o negativo. Mas no sentido real, vou trocar aqui a cor, vou colocar um verde. No sentido real, tá? Ela sai do negativo, do menor potencial, no caso o menor potencial é o negativo, e vai para o positivo, tá bom? Então o sentido real é o sentido que sai do negativo para o positivo. Uma outra coisa importante, quando nós temos condutores metálicos, tá? Os elétrons que se movimentam são os elétrons livres, tá bom? E são os elétrons cujas cargas, né, claro, os elétrons têm cargas negativas. Isso significa dizer, por exemplo, que a letra B é falsa, tá bom? Por quê? Porque cargas positivas não se movimentam aqui, elas não saem do núcleo, né, dos átomos. Então a letra B e a letra D são falsas. A letra E é falsa porque íons se movimentam geralmente em estruturas de líquidos, tá? Então aqui pra gente, letra E é falsa, então sobra a letra A e a letra C. A letra A, os elétrons livres na estrutura metálica, ela se movimenta no sentido convencional. E é isso que eu acabei de explicar para vocês. O sentido convencional é aquele que a gente adota para fazer os cálculos, mas não é ele que rege o movimento da forma real, tá? No real, ele vem no sentido do negativo para o positivo, ou seja, os elétrons nos condutores metálicos, eles se movimentam no sentido oposto ao convencional. Então, a letra C é a letra correta, tá? Então, isso aqui é muito importante de nós lembrarmos, principalmente para questões teóricas semelhantes a esta aqui, tá? Então, tenham cuidado na hora de resolver questões com essa característica para não inverter aí os conceitos e acabar errando, tá? Vamos ver uma outra aqui sobre geradores. Deixa eu ver. Vou pegar uma outra questão agora aqui da primeira lei de Ohm, que a gente tem, né? O estudo da primeira lei de Ohm. Que envolve agora pra gente exercícios com o contexto, né, da gente calcular DDP, resistência elétrica, enfim, usar aí a primeira lei de Ohm para chegarmos ao resultado.
Então vou pegar alguns exemplos, tá? Não são tão complexos, mas é importante a gente ver todo tipo de questão aqui para dar um leque maior aí para vocês resolverem a prova na semana que vem. Lembrando que a nossa prova aí tem a data já marcada. O Nilson parece que mandou ontem para vocês, então estejam acompanhando aí direitinho, tá? Então vamos lá, ó. Esse exemplo diz o seguinte, ó. Vamos supor que uma lâmpada utiliza uma alimentação de 6 volts e que tem 120 de resistência. Então, qual que é o valor da corrente elétrica que circula por essa lâmpada, né, quando ela está ligada? Então aqui a gente vai analisar o seguinte, ó. Primeiro, a primeira lei de Ohm ela é descrita da seguinte maneira, ó. A DDP é igual a resistência elétrica vezes a corrente elétrica. Então aqui, se eu quero saber o valor da corrente elétrica, então eu tenho que isolar a variável I, ou seja, eu vou passar a resistência dividindo. Logo, a corrente é a DDP dividido pela resistência. Se eu sei que a DDP vale 6 volts e eu sei que a resistência é 120 volts, então 6 dividido por 120, tá? Olha, observe que eu posso simplificar por 6 em cima e embaixo, se eu quiser, tá? Só para dar uma ajuda na resolução, fica 1 sobre 20, e aí eu pego e divido, ó, 1 dividido para 20, eu acrescento um 0, tá? E um 0 aqui, 0 com vírgula. Como o 10 ainda não dá para dividir para 20, eu venho aqui e coloco mais um 0 e acrescento um 0 aqui. 100 dividido para 20 dá 5, 5 vezes 20 dá 100, e aí o resultado é 0,05 amperes, tá? Então chegamos aqui ao resultado que é 0,05 amperes aqui. Calculamos a corrente através da DDP e através da resistência. Observem que no exercício 1, né, no primeiro exemplo, a gente calculou a corrente elétrica utilizando quem? As cargas elétricas e o tempo. Então essas são duas questões em que nós calculamos a corrente elétrica, só que com duas fórmulas diferentes, né? Porque a corrente elétrica pode ser determinada de diversas maneiras. Claro que essas diversas maneiras dependem exclusivamente, né, dos exercícios que caem na atividade. Certo? Então, oi. Assim, em relação ao Google Meet, tá? Eu até acabou de mandar umas mensagens aqui para mim. De certa forma a gente fica meio que de mãos atadas porque eu não consigo fazer nada, né? Ou eu dou aula para vocês, para quem consegue entrar, ou eu fico a aula inteira tentando resolver o problema de quem não consegue. Até porque só eu sei. Então, a gente, no final das contas, eu preciso, ou eu dou aula, ou então eu, sei lá, ou eu dou aula ou eu não faço nada, né? Ou eu fico lá tentando resolver e no final das contas, às vezes a gente nem consegue resolver, porque problemas aí com o Hangout é porque é o seguinte, atualmente eu acho que no mundo inteiro, muitas pessoas estão usando o Hangout. Apesar do Google ter aí uma estrutura muito grande, né? Pode ser que devido ao grande acúmulo, algumas pessoas não conseguem entrar. Ou simplesmente a pessoa está com problema de conexão, ou sei lá, existem aquelas questões de permissão do celular. Toda vez que vai entrar no Hangout tem que ficar dando permissão. Então pode ser que alguma dessas coisas influencie aí na hora do aluno conseguir entrar ou não na aula, né? O José também não conseguiu entrar, então a gente tem essas preocupações aqui. Mas no final das contas, de certa forma, vocês podem ficar tranquilo que eu estou mandando os links lá tanto colocando no YouTube quanto colocando no Maestro os links lá. Mas aí tem que entrar no Maestro e procurar os links, tá? Das aulas. Quem quer assistir de novo, claro. Ou entra lá no YouTube, no meu canal, e reassiste as aulas. Até para quem já tá vendo a aula ao vivo, né? Pode também ir lá e verificar como que foi a aula, ou rever a aula, notar alguma dúvida.
E aí a gente ter essas preocupações aí na hora de resolver, tá bom? Então deixa eu fazer mais um exemplo aqui com vocês, porque a gente semana que vem tem prova. A aula que vem a gente vai trabalhar bastante em relação a amanhã, né? A gente vai trabalhar bastante em relação à primeira, as resistores em série em paralelos. Hoje a gente vai trabalhar com a primeira lei de Ohm e ver alguma coisa sobre potência, tá? Potência elétrica. Olha só essa questão. Vamos supor, cancela isso aqui, vamos supor que a gente tem um chuveiro de 12 ohms de resistência e a gente conectou ele a uma tensão que a gente não sabe quanto que vale. Tensão é a mesma coisa que DDP, tá? Pra gente o símbolo matemático para ela é a letra U. Ela diz que um alicate amperímetro foi colocado no circuito e indicou uma corrente de 22 amperes. Então a gente tem a resistência e a corrente. Como que eu faço para descobrir a DDP? Muito fácil. A DDP, gente, é o que? Resistência vezes a corrente. Então, se eu quero saber a DDP, eu venho aqui e substituo resistência e corrente. No caso aqui, a resistência foi 12 e a corrente foi 22. Então, 12 vezes 22, observem que 10 vezes 22 dá 220. Mais os 2 vezes 22 dá 44, então fica 220 mais 44, 264, tá? Vou conferir aqui na calculadora, vocês podem conferir também na calculadora de vocês, só multiplicar aí 12 vezes 22, que o resultado é 264 volts, tá? Essa aqui é a voltagem. Agora vamos incluir aqui uma outra pergunta. Suponhamos que também peça para a gente calcular a potência, né? Qual seria a potência aí desse chuveiro nessas condições aí? Qual que seria o consumo em termos de potência desse chuveiro? Então, como que a gente faria isso? Bom, a gente tem diversas formas de fazer, na verdade, tá? Primeira fórmula de potência que nós temos, DDP vezes corrente, tá bom? Nós podemos calcular DDP ao quadrado sobre resistência, ou ainda a gente pode calcular utilizando resistência vezes a corrente ao quadrado. São as três fórmulas de potência elétrica que nós temos aí inicialmente, tá? Até a prova a gente tem essas três fórmulas aqui, ó. Cada uma delas vai fornecer o seguinte resultado. A primeira, olha só, DDP, a gente calculou 264 e a corrente deu 22, né? Foi indicado na questão que é 22. Então, se nós multiplicarmos 264 vezes 22, o resultado vai dar 5.808 watts. Mas e se eu não usar essa fórmula aqui? Se eu utilizar essa segunda, potência igual a DDP ao quadrado, ou seja, dos 264 ao quadrado, dividido pela resistência que é 12. Quanto que vai dar, né? Vamos lá. 264 ao quadrado, gente, vai dar 69.000. Não, deixa eu corrigir aqui. 264, 69.698. Quando a gente dividir por 12, o resultado vai dar, incrivelmente, 5.808. Se vocês quiserem, pega uma calculadora rapidão aí, confere aí também, para vocês verem como vai dar o mesmo resultado. E, por último, se a gente substituir aqui, ó, resistência vezes a corrente ao quadrado, ou seja, nós fizermos 12 vezes 22 ao quadrado, vai dar também, incrivelmente, né, o mesmo valor, 5.808 watts, tá bom? Então, isso aqui eu estou mostrando para vocês que tanto faz a fórmula que vocês forem escolher para calcular a potência, se nós não modificarmos nenhum valor, claro, né? Se for o mesmo valor de resistência, corrente DDP, independentemente da fórmula que você escolher para potência, o resultado vai ser o mesmo, tá? E isso em circuitos simples, tá? Com somente uma resistência, com somente uma corrente, com somente uma DDP. Em circuitos mais complexos, que vai ter força eletromotriz, que a gente não estudou ainda, a gente vai estudar no bimestre que vem, com problemas que possuem resistência, mais de uma resistência, que a gente tem que observar a resistência equivalente, aí a gente tem que ter outros cuidados. Mas inicialmente, com um único resistor,
com um único valor para corrente e obrigatoriamente um único valor para corrente elétrica e resistência, né, individualmente, cada um deles só vai ter um valor, então a gente tem que levar em consideração que o valor vai ter que ser o mesmo para ambos, né, para todas, independentemente da fórmula que nós escolhamos, tá bom? Então, aí, claro, né, um detalhe muito importante, se você erra a fórmula, né, se você coloca alguma letrinha aqui errada na fórmula, ou muda expoentes aqui, claro, você vai acabar se equivocando na sua resposta, tá bom? Então, essa questão aqui é só para a gente abranger, eu coloquei a mais aí a resistência só para a gente fazer essa abrangência em relação à resistência. Vamos lá. Vou pegar agora aqui um exemplo, tá? 4 exemplinhos aqui para mostrar para vocês um negócio interessante aqui, tá? 4 não, 6. Vou colocar aqui 6 exemplos, 6 exemplinhos. Olha só, pessoal. Vamos pegar, por exemplo, essa questão aqui, ó. Aqui nessa questão aqui, a letra V representa o nosso U de volts, tá? Vou até colocar aqui, ó, nosso U de DDP. Vou mudar aqui neles. É porque dependendo do livro, eles utilizam, em vez de DDP com a letra U, eles utilizam a letra V, tá? Essa questão aqui é para a gente resolver utilizando a primeira lei de Ohm. Deixa eu colocar aqui, né? U é igual a RI. Que aí, se você quiser saber a resistência, você faz R igual a U sobre I, só passar o I dividindo. Se você quiser saber o I, você passa o R dividindo o U, tá? Então, é uma dessas 3 fórmulas que, na verdade, se vocês observarem, é a mesma fórmula, só isolando a variável que você precisa, tá bom? Então, vamos começar, por exemplo, com uma questão. Vamos fazer a letra B e a letra D, tá? Que a gente precisa calcular o U. Vamos usar essa fórmula aqui, ó. Então, para a gente calcular aqui, para saber o U, a gente faz o quê? A gente faz o R vezes I, ou seja, 12 vezes 15. E nessa aqui também, ó, no caso vai ser 68 vezes 3,5, que seria a resistência vezes a corrente. E aí, gente, é só substituir o valor, né, da multiplicação. No caso, na primeira, 12 vezes 15 vai dar 180. Então, 180 volts. E na segunda, é 68 vezes 3,5, que vai dar 238. Tá? Faltam 3 aqui, 238 volts, tá bom? Deixa eu parar aqui. 238 volts aqui, a letra D. Então, a gente já fez a letra B e D. Vamos pegar agora as questões que eu preciso, que seria a letra B e a letra D. Vamos fazer agora as questões que pedem a resistência, que no caso é a letra C e a letra F, tá? A letra C e F pedem a resistência. Então eu faço o quê? Eu pego a DDP e divido pela corrente, ó. DDP é 30 e divido pela corrente, que é 0,18. Então, 30 dividido por 0,18, claro, a gente usa a calculadora, né? Para não perder tempo. Claro que na hora da prova presencial ou Enem, né, a gente vai ter que fazer isso aí sem calculadora nenhuma, tá? Então 0,18, né? Deixa eu fazer aqui, deu aproximadamente 1,667, tá? 1,66,67 aproximadamente, tá bom? É um valor aproximado para resistência elétrica. E a letra F, né? Nós vamos pegar 12 e dividir aqui por 100 mA. Só que miliamperes, isso aqui está não está na unidade padrão, a gente tem que converter. Para converter aqui, nós precisamos dividir por 1000, no caso 0,1 amperes. Então a gente divide por 1000, porque esse aqui, ó, o mili significa dividir por 1000. Se fosse um K, seria multiplicado por 1000, tá? Então só essa observação aqui. Então a gente vai dividir o 12 por 0,1. Então 12 dividido por 0,1 vai dar 120. Então nesse caso, essa resistência aqui é de 120 ohms. E por fim, nós vamos usar a fórmula da corrente para calcular aqui a corrente elétrica U sobre R, ó. Então, nesse caso aqui,
Se nós quisermos calcular o U sobre R nessa aqui, a última aqui, ó, U sobre R, então fica 50 dividido para 33. E aí nós vamos ter 50 dividido para 33 vai dar 1,51 aproximadamente, tá? Ou 1,52 aí aproximadamente. Bom? Amperes, tá? E na letra E, nós vamos fazer 440 dividido por 48. E aí 440 dividido para 48 vai dar aproximadamente 9,17, tá bom? Então aqui nós temos uma corrente de aproximadamente 9,17 amperes. E aí nós temos, claro, os resultados de todos os valores que a gente precisa. Uma outra questão que a gente poderia incluir, né, junto dessa aqui seria a seguinte: como que a gente calcularia qual seria o valor das potências de cada um desses exercícios aqui, né? Bom, para calcular as potências fica fácil. A gente usa a fórmula, uma das 3 formas de potência. Potência é igual a U vezes I, ou a potência é igual a U ao quadrado sobre R, ou potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Então a gente pode usar uma dessas 3 fórmulas e obter. Lembrando que, como a gente fez no exemplo anterior, qualquer uma das fórmulas vai dar o mesmo resultado. Porém, é claro que a gente vai escolher aqui, vou fazer a primeira questão para mostrar para vocês. Ó. Na primeira questão, como aparece um número aproximado aqui para a corrente, então eu vou utilizar para a letra A, por exemplo, aqui tem DDP e resistência, ó, seria a segunda fórmula aqui. Ó. Então a potência seria a 50 ao quadrado, DDP ao quadrado, sobre a resistência. E aí, nisso aqui não significa que o resultado vai dar exato, tá? Porque não vai dar, mas pelo menos eu não tenho número decimal aqui. Bom, no caso aí, é só resolver esse cálculo. Ó. 50 ao quadrado é 2.500. É só fazer I ao quadrado e dividir por 33. Então, quando a gente fizer 2.500 dividido para 33, o resultado vai dar aproximadamente 75,76 watts de potência, tá bom? Por exemplo, para a letra B, que deu valores exatos, tanto faz a fórmula, mas eu vou pegar esses dois que estão aqui de preto, tá? Ó, potência é a resistência, né? Então a resistência é 12. Vou usar a última fórmula que envolve I e R, tá? E a corrente ao quadrado, no caso, é 15 ao quadrado. Pegando aí, fazendo aqui na calculadora, a gente vai obter esse resultado, 2.700 aí. Então o resultado aqui dá 2.700 watts. Para a letra C, por exemplo, ou letra D, por exemplo, aqui, ó, para a letra D, ou para a letra, deixa eu ver aqui, letra C, por exemplo, ó, gente, nós poderíamos utilizar para a letra C, tá? A fórmula que pega esses dois aqui, ó, U I, que seria a primeira fórmula. Nesse caso, você ia multiplicar 30 vezes 0,18, tá? Vamos ver quanto que vai dar esse resultado aí. Então, multiplicando aqui, 30 vezes 0,18, o resultado é 5,4. Então, para esse problema aqui, a potência é 5,4 watts, tá? Lembrando que unidade de potência é watts. Alguma dúvida, pessoal? Bom, bem tranquilo, né? Então, esses foram os nossos exemplos de hoje, tá? E aí eu peço a vocês que estejam ou revendo os vídeos ou estudando pelo plural e estudem para a prova, se preparem, ok?